Hello, students! Turma do oitavo ano. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui da Escola Newton Ferreira da Silva. Como vocês já me conhecem, sou o professor Fábio, professor de inglês. E para quem estiver assistindo a nossa aula aí pela manhã, good morning. Quem estiver vendo a nossa aula aí pela tarde, good afternoon. E quem estiver vendo a nossa aula pela noite, good evening. Sejam bem-vindos a qualquer horário do dia. Então, espero que todos vocês aí possam se fazer presentes no nosso canal, né, e acompanhar as nossas aulas de fato e aprender mais ainda sobre o conteúdo, que a gente está dando todo o apoio e suporte aí que vocês precisam aí para poder todo o apoio e suporte necessários aí para que vocês possam aí sobrepujar esse período complicado, né? Na área da educação. Então, para vocês que estão vendo, para vocês que estão vendo já aí através do slide que está aqui do meu lado, a gente vai falar hoje sobre question tags. O que é question tags? A gente vai ver aqui logo no slide a seguir do que se trata uma question tag, ok? Não tem uma tradução simultânea, é que nem tipo o drive-thru. Não tem tradução, né? É tipo o drive-thru, aquele que você vai ali entra na lanchonete, compra o produto ali dentro do carro mesmo. Drive-thru. É mais ou menos isso. É o question tag. É como se eu fosse tentar portuguesar essa situação, ficaria tipo, é a pergunta marcada. Então ficaria mais estranho ainda, certo? Na pergunta, na question tag, a gente diz, no slide a seguir aqui, a gente vê o seguinte: question tags are short questions that can follow sentences, especially in spoken English. Só nesse primeiro pontinho aí diz o seguinte, que as question tags são perguntas curtas que podem seguir frases, especialmente no inglês falado. Vamos entender melhor aqui na segunda. We use question tags to ask if something is true or to ask people to agree with us. Tá, o que quer dizer nesse segundo ponto? Nós usamos as question tags para perguntar se algo é verdadeiro ou para perguntar às pessoas se elas concordam com a gente. Para pedir as pessoas para concordarem com a gente, ok? Tipo, vou dar um exemplo aqui, um exemplo bem comum que a gente tem no dia a dia. É tipo, você perguntar algo a alguém que você tipo já mais ou menos espera a resposta. Tipo, você vê uma pessoa, você tá aqui no Nordeste e encontra uma pessoa bem falando um sotaque bem sulista, e você olha para a pessoa e diz: "Você é do Sul, não é?" Aí esse famoso "não é" já é tipo question tag. Você já tipo supõe que aquela pessoa vai dizer que sim, que ela é do Sul. Então, o question tag se trata exatamente disso, certo? Você falar, você fazer uma pergunta já esperando qual seria a resposta, certo? Uma concordância. Ou simplesmente você perguntando se é verdadeiro ou se não é, se é sim ou se não, ok? No inglês também isso é tão comum quanto a gente, o famoso né, não é isso? Então vamos lá. No próximo slide, aqui no slide a seguir, a gente tem a forma. Positive statements, question tag negative. Ou seja, se a sua frase for positiva, a question tag que vai vir depois da vírgula tem que ser negativa, ok? Por exemplo, olha, se você vê alguém cantando muito bem, você pergunta a pessoa, até a vírgula, você é cantor, não é? Até a question tag aí já ficou negativa. Perceberam aí depois da vírgula? Ou então, você poderia usar a mesma lógica, né, com a frase, começando essa mesma frase aí sendo negativa. Tipo, você não é cantor. É? Perceberam a diferença? Aí então na frase, se a sentença antes da vírgula tiver um sentido positivo, automaticamente o question tag vai ser negativo, entendeu? E vice-versa. Se a frase estiver num sentido negativo, então a question tag vai ser automaticamente
positiva. Então, é tipo o contrário. Ok? Funciona assim a question tag. Então, a gente tem um exemplo aqui no slide. Ó. With the verb to be, com o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. Lembrem que no verbo to be a gente usa 3 conjugações, o is, o am e o are. O is é exclusivo de quem? Do he, do she e do it. O are é exclusivo dos plurais, que é o you, we e o they. E o am é exclusivo somente do I, que é eu, I am. Ok? Então aqui na frase embaixo a gente tem, ó, you are a teacher. Você é um professor. Aren't you? Não é? Você é um professor ou uma professora. É uma afirmação, certo? Então a question tag aí depois da vírgula vai ser uma negação. Aren't you? Não é? She is beautiful. Ela é bonita. Isn't she? Ela não é? Ou, né? Ela é bonita, né? She is beautiful, isn't she? Ok? Então aí o question tag já veio negativo porque a frase antes da vírgula está afirmativa. Aqui no and be, the short form with the I am is aren't I. Aqui a gente tem uma exceção, ok? Porque a gente, como não tem uma forma efetiva de negação pro question tag, a gente usa o aren't I. Olha como ficou aqui. I'm late. Estou atrasado. Aren't I? Não estou. Tipo, eu tô atrasado, não tô? I'm late, aren't I? Ok? Então funciona desse jeito. No próximo slide a gente tem aqui, ó, with the verb to have, com o verbo to have, que é o verbo ter. You've got a dog. Você tem um cachorro. Haven't you? Não tem? You've got a dog, haven't you? Você tem um cachorro, não tem? He hasn't lost his key. Has she? Ele não perdeu. Olha só o hasn't aqui, negando. He hasn't lost his key. Ele não perdeu a chave dele. Has he? Perdeu? Ok? E aqui embaixo, with other verbs, com os outros verbos, tipo qualquer outro verbo, o verbo nadar, pular, estudar, cantar, a gente usa os auxiliares aí, que é o do e o does, o don't, o did e o didn't. Olha aqui no exemplo. They don't play football. Eles não jogam futebol. Do they? Jogam? Ok? Então aí, como vocês veem o don't, aí que é o auxiliar negativo, quando ele estiver com o question tag lá no outro lado, ele tem que estar afirmativo, porque a sentença antes da vírgula está negativa. Olha a outra sentença embaixo. They went to the cinema yesterday. Uma frase no passado. Eles foram para o cinema ontem. Didn't they? Não foram? Ok? Went aí é o passado de go. E aí o auxiliar negativo do passado é o didn't. Ok? Se a frase está no passado, então tem que ser um auxiliar no passado. E lá dentro dos auxiliares lá que a gente tem que usar, que estão dentro dos parênteses, certo? Seria o did. E como a frase está antes da vírgula está afirmativa, então o question tag tem que estar negativo. They went to the cinema yesterday, didn't they? Eles foram para o cinema ontem, não foram? Mais adiante aqui no próximo slide, with modal verbs, com os verbos modais. They can give. They can, oh, sorry, desculpe. They can drive. Eles conseguem dirigir. Can't they? Não conseguem. Então é o verbo can, que é um verbo modal, que é o verbo poder. Não é isso? Então, aí no caso, they can drive, can't they? Eles conseguem dirigir, ou eles podem dirigir, não podem? You won't lie to me, você não mentirá para mim. Will you? Mentirá? Ok? O won't, aí é a junção do will com o not. E o will é um auxiliar de futuro, ok? Então, se eu pego o verbo will com o verbo lie, I will lie, eu mentirei. You will lie, você mentirá. You will not lie, você não mentirá. Ou will com not, won't. You won't lie to me, você não mentirá para mim. Will you? Mentirá?
E finalmente aqui tem uma exceção, ó. Exception. Let's it's followed by shall we. O let's aqui é seguido pelo shall we. O shall é um sentido de futuro também. Shall we? Iremos, seremos, ok? Vamos ver aqui a frase. Let's go for a walk. Shall we? Vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta? Vamos? Vamos? Let's go for a walk. Shall we? E aqui a gente tem algumas práticas, algumas para a gente praticar. Olha só. Let's practice, shall we? Vamos praticar. Vamos? He studies very hard. Very hard. Ele estuda muito. Qual seria aqui? A gente já vê que antes da vírgula a frase está afirmativa. Então, qual dos dois aqui? O doesn't he, ok? He studied very hard, doesn't he? No slide a seguir, he has arrived late. Ele tem chegado tarde. Então, aí como vocês já estão vendo, a frase antes da vírgula está afirmativa, então, obviamente, o question tag vai ser negativo. Hasn't he? He has arrived late. Hasn't he? Ele tem chegado tarde. Não tem? No próximo slide, no slide a seguir, she doesn't know where to go. Ela não sabe para onde ir. Então a gente vê aqui que antes da vírgula a frase está negativa. Então aqui a gente já mata a questão, vendo que o question tag que vai estar depois da vírgula vai ser afirmativo. Então é does she? She doesn't know where to go. Ela não sabe para onde ir. Does she? Sabe? Mas aqui a seguir no próximo slide, I'm charming, eu sou encantadora, né? No caso aí da hipopótamo, eu sou encantadora, I'm charming, ok? Então aqui, obviamente, depois, se a gente vê que antes da vírgula a frase está afirmativa, então o question tag vai ser negativo. Mas a questão é, qual dos dois negativos? Lembram da regazinha do I am? Então seria o aren't I, certo? Aren't I não existe, certo? O certo seria o aren't I, que é a exceção, ok? E aqui para a gente terminar, a gente tem o último slide. They will always be happy. Eles serão sempre felizes. Então a frase está no futuro e está afirmativa. Então, obviamente, aqui no question tag vai ser o negativo, certo? Qual seria o aren't they ou won't they? Obviamente, né? Como a gente vê o will lá, que é o auxiliar de futuro, como eu tinha falado para vocês. Então, o auxiliar afirmativo de futuro é o will e o negativo é o won't. Então, they will always be happy, won't they? Eles sempre serão felizes, não serão? Ok? Então, espero que vocês aí tenham compreendido o uso do question tag. A nossa aula vai ficando por aqui. Deixo um abraço virtual para vocês e nos vemos na próxima aula, ok? Bye bye, see you next time.